coisas que não nos aportam um grande lucro, mas aportam-nos um grande prazer a fazê-los. E as pessoas que estão ali a trabalhar adoram aquela criatividade e aquela autonomia que têm na própria criatividade que eles têm ali dentro. Portanto, é trabalho muito manual, mas que dali saem obras de arte autêntica. Israel é um país de inovação, startups e, portanto, tudo isto veio ao encontro de alguns projetos que nós aqui em Portugal gostamos. Temos muitos processos que começamos aqui em Portugal e trabalhamos muito em parceria com Israel e fazemos muitas vezes a prova de conceito aqui em Portugal. E trouxemos para cá o Freeform, começámos a vender e começou o processo de exportação. Hoje, 80% da nossa produção sai daqui diariamente para os continentes praticamente todos, Austrália, Nova Zelândia, embora não sejam lentos, são semi-acabados, mas exportamos para os 5 continentes. E, portanto, temos atualmente uma diversidade muito grande de produtos que levaram, portanto, uma investigação muito grande, com base muito grande. As lentes progressivas foram sempre o nosso core business. A seguir apostámos na área do desporto. Fomos a primeira empresa a trabalhar a área de desporto a sério em Portugal. E depois espalhámos pela Europa fora, trabalhámos com várias marcas, Nike, Adidas, YLX. Em termos de parcerias foram um pouco mais, mas foram experiências muito interessantes, até porque nos ajudou a desenvolver a parte de desporto. Hoje temos uma parceria com a Alpine, da Fórmula 1, em que realmente estamos a aprender, quer a Alpine, quer a Shamir, a importância da visão na condução. A inovação vem de Israel. Um dos laboratórios que começa a trabalhar com a inovação é Portugal, dado de ser o maior laboratório do grupo, da marca Shamir. Atualmente pertencemos a um grupo que é a Luxótica. E, portanto, aqui há efetivamente uma relação muito direta com Israel no desenvolvimento de produtos. E isso tem-nos ajudado a um reconhecimento local e a uma exportação de muitas ideias que saem de Israel e vêm para cá e daqui. No fundo, servimos de triangulação para a Europa. A investigação que a Shamir tem feito ao longo destes 30 e tal anos na parte de lentes progressivas tem-nos alavancado e tem-nos ajudado muito a colocar o nosso produto no mercado como produto de topo de gama. Embora não tenha sido até agora uma marca do consumidor, em Portugal começámos a trabalhar o reconhecimento da marca pelo consumidor há cerca de 3 anos para cá. Felizmente, os resultados têm estado à vista, temos tido um crescimento sempre de 2 dígitos. Mesmo no ano mais difícil, que foi 2020, nós conseguimos crescer e este ano, felizmente, contamos atingir no mercado local um crescimento de quase 18%. Portanto, isto se não mudar nada até lá, até o fim do ano, que nós esperamos que não mude, felizmente as coisas estão estáveis e temos de ser positivos. Uma das coisas que nos mantém sempre na crista da onda é a nossa positividade. Sem dúvida que sem uma positividade bastante presente não conseguiríamos estar onde estamos hoje. Uma das coisas que nós temos feito, apostamos muito na formação, nós temos máquinas manuais de fazer lentes, que é onde os nossos trabalhadores começam a aprender a trabalhar. Depois entram num sistema automático e acabam por não saber o que é uma lente. Há cerca de 5, 6 anos começámos a dar formação de ótica elementar, a todos os trabalhadores da empresa, desde a contabilidade até ao pessoal que está lá embaixo na distribuição. Portanto, toda a gente sabe o que é uma lente negativa, uma lente positiva, o que é que são lentes progressivas, o que é que são lentes monofocais. A aposta na formação é muito importante. E um dos projetos que nós começámos a criar durante o Covid foi, no fundo, recriar profissões que estavam em extinção. Uma delas é a manufatura de armações em acetato e a outra é, que ainda não começámos, mas começar a trabalhar, é trabalhar a ourivesaria em conjunto com as armações, que é para, no fundo, criar um valor acrescentado ao produto que trabalhamos e, no fundo, criar uma individualização do produto que colocamos no mercado. O cliente pode compor a sua armação, escolher as cores, fazer a combinação de cores da armação. E isso é o que nós gostamos. Há coisas que não nos aportam um grande lucro, mas aportam-nos um grande prazer a fazê-los. E as pessoas que estão ali a trabalhar adoram
aquela criatividade e aquela autonomia que têm na própria criatividade que eles têm ali dentro. Portanto, é trabalho muito manual, mas que dali saem obras de arte autênticas. Uma das preocupações da Xami tem sido também a parte ambiental e de sustentabilidade. E com base nisso, em 2018 começou a trabalhar em novos processos de fabricação que diminuíssem o consumo de eletricidade, de energia e o consumo essencialmente de água. Para mim a água é muito mais importante ainda do que a energia. Em 2019, a Xami Portugal adota como prova de conceito mais uma vez e começa a trabalhar com Metaform. Fizemos umas boas dezenas de milhares de lentes para clientes. Trabalhámos juntamente com alguns parceiros, quer aqui, quer em França, em que só recebiam lentes Metaform e vimos que efetivamente havia um potencial muito grande aí. Portanto, 2020 foi o ano em que praticamente tudo parou, mas em 2021 começam a Xami a produzir essas máquinas para os seus próprios laboratórios e lança em 2022 em força o processo Metaform. E consiste em quê? Consiste em passar de métodos de lavagem, de métodos de verniz, métodos de antirreflexo para uma laminação, uma termolaminação de um foil que já tem um antirreflexo. Ou seja, uma lente que normalmente consome cerca de 20 litros num processo, esta consome máximo, com a limpeza da lente, cerca de 1 litro. Passámos de 20 para 1 e isso é efetivamente uma coroa de glória em termos ambientais. Temos sido reconhecidos pelos nossos clientes parceiros e isso é que nos tem dado, portanto, o ânimo para continuar. Eu acho que 2023 irá ser um ano mais complicado, mas que mesmo assim iremos fazer tudo para continuar a crescer. Não há o ritmo seguramente que temos feito até agora, que temos feito crescimentos de 2 dígitos. Estou muito confiante em que iremos conseguir ainda crescer razoavelmente ainda em 2023.